A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Meus amados e queridos irmãos e irmãs e amigo ouvinte, hoje é 7 de junho de 2025. O ano, o dia e o mês que Deus nos preparou para falar a palavra dele. Enquanto vida do Senhor me der, estarei pregando a palavra com muito amor, muito carinho e muito reconhecimento do amor de Deus para com nós. E hoje, meus amados, nós vamos falar no livro de São Mateus, capítulo 28, versículo 8. Eu vou ler até o 11. E nós vamos meditar. Fala sobre a confiança que Deus tem para com as mulheres. Amém? Você fala, Deus. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide e avisai aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. 11. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, que esta palavra seja dirigida pelo Espírito Santo nos meus lábios, no meu coração, na minha mente, ao coração dessas irmãs, desses irmãos da igreja, para que todos saibam o poder de Deus, o amor de Deus, a confiança que Deus tem para com essas mulheres na face da terra. Que elas mesmas se dêem valor no seu corpo por ser mulher escolhida por Deus. Que a Deus abençoe. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, mais uma vez o pastor Antônio vem falar sobre o amor de Deus e a confiança do Pai e do Filho para com a mulher e do Espírito Santo. Olha, minhas irmãs, você precisa cuidar do seu corpo. Você tem que pegar o seu corpo e cuidar em volta, numa redoma, em oração e vigilância. Porque você não é qualquer coisa, você é uma pessoa, mulher, que Deus escolheu. Veja bem, tinha os discípulos que iam com Jesus Cristo para orar no monte. Não diz que levava as mulheres. Ele ia com os discípulos orar e expulsar demônio, ele estava com os discípulos. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, ele poderia ir direto a Pedro e os demais. Mas Jesus Cristo conhece cada coração. Ele sabia que aqueles homens, ele o amava e tinha que preparar esses homens. E ele conhecia o coração daquelas mulheres. Mulheres enfermas, mulher que foi expelido o demônio delas por Jesus Cristo. Mas ele confiava. Jesus Cristo confia na mulher de tal maneira que ele saiu, foi observar quem foi primeiro procurar a Jesus Cristo. Lá na tumba, ao amanhecer do terceiro dia, as mulheres
Quem é a pessoa que mais busca Jesus na oração? A mulher. Qual é a pessoa mais flexível para ouvir e obedecer à voz de Deus? A mulher. Por isso que eu falo, meus amados, cuidado quando você, pode ser pastor, pode ser quem que seja, fala contra uma mulher de Deus. Uma mulher que Deus usa em profecia. Quando Deus determina a mulher que vai falar com um pastor ou com qualquer uma pessoa, Ele ama essa pessoa. A mulher é de confiança. Está entendendo? O amor de Deus é tão grande para comigo e para contigo, pastor, que Ele confia em uma mulher ir e falar conosco para nós pôr a vida no altar. Aquilo que nós estamos fazendo errado. Você imagina os discípulos acuados, trancados. Jesus Cristo, ele ia sair dali e ele disse assim, ó, avisa, não temas, avisai aos meus irmãos que se dirigem a Galileia, e lá me verão. Ele sairia dali e ia para a Galileia. E os irmãos estavam, os discípulos estavam acuados ali dentro de uma casa. Se Jesus Cristo não tem uma pessoa de confiança para avisar, vai lá e fala. Confiança é uma coisa. Eu falei, irmã, Deus fala para você, minha serva, vai lá e fala com o pastor Antônio, assim, disse o Senhor. Você não pode falar para a irmã tal, nem para irmão, nem para irmã, nem para ninguém. E não pode passar na frente de Deus. Você vai terminar aquilo que Deus determinou. Está entendendo? Ou você vai chegar até mim. Terminou a mensagem, você não tem direito de voltar transmitindo. Deus mandou falar com o pastor Antônio e eu falei isso, falei tudo. Está errado. Deus confiou em você. Então, mulher, irmã, você é muito importante para Deus. Deus revela-se a minha necessidade para você. Deus revela as minhas fraquezas para você. Porque Ele me ama. Por que Deus não manda falar? Será que Deus não confia em você, minha irmã? Às vezes você ora para que Deus mostre o pecado de alguém, para que você levante e todo mundo saiba, Deus usa a irmã. Vai aos pés de Jesus Cristo, como foi aquelas mulheres. Eu nunca deixo de meditar na palavra de Deus e ver as pessoas que Deus usou. Você não vê o pastor Antônio falar sobre tocando na vida de Davi, falando mal dele. Nem de Salomão, nem de Abraão, nem dos profetas. Quem sou eu perto desses homens? Homem que Deus escolheu. Um é o mais sábio do mundo que Deus concedeu. O outro é um homem segundo o coração de Deus. Quem sou eu perto dele? Para julgar a Davi e para julgar a Salomão. O outro é amigo de Deus, homem na carne, amigo de Deus. Quem sou eu para julgar os atos de Abraão? O outro é a semelhança do Filho de Deus, que é Isaac. Quem sou eu para julgar os feitos de Isaac? O outro é um homem, é uma nação inteira que Deus criou nele. Quem sou eu para julgar os atos de Jacó? Meus irmãos, quantas mulheres que eu não posso julgar os atos dessas mulheres? A mãe de Samuel. Quem sou eu? Que é uma mulher que conversava com Deus e Deus atendeu, que Deus levantou, tirou ela do opróbrio que ela estava e deu a ela um homem
sacerdote e juiz da nação. Deus é Deus. Deus confia na mulher. Lembra de quando Deus enviou o anjo para falar com a mãe de Sansão? Mulher estéril. Por que Deus não procurou a Manoá? Não. Deus falou com a mulher. Deus confia na mulher. Quando Deus usou Débora, Deus revelou a Débora como devia fazer para destruir aquele homem. E ela foi falar. A confiança é tão grande que ela chamou o capitão. Ele terminou, ele disse, eu vou, se você for comigo, senão eu vou. Então ela disse, então eu irei, mas essa glória não será sua. A confiança de Deus é tão grande em cima de você. Veja que essa mulher foi de madrugada. Quem sabe o discípulo estava dormindo, amedrontado. Mas ela estava com medo também. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e de grande alegria, porque Jesus não estava ali. Ela estava alegre porque ele não estava, foi ressuscitado. Porém, ela estava com muito medo, as mulheres, tomada de grande medo e de alegria. Correram para anunciar aos discípulos, elas tomaram a posição, quando o anjo falou que ele não está aqui, mas ressuscitou, elas saíram ali apressadamente, com muito medo e alegria. O mestre ressuscitou. Aonde ele está? Aquele medo e alegria junto. Jesus Cristo estava ali ao lado, olhando alegria, mesmo com medo. Mas ela estava alegre, porque o mestre tinha ressurgido. Como Jesus Cristo passaria diante delas para ir falar com os discípulos, para que quando ela chegasse, os discípulos dissessem, estamos sabendo, o Senhor falou conosco. Está vendo, pastor? Por que você não sabe o que vai te acontecer amanhã? Você está vendo por que você é pegado de surpresa? Porque Deus não age como você quer, como eu quero. O meu pensamento não é o pensamento de Deus. Jesus Cristo poderia ou não ter ido falar com Pedro e com os demais? Com mais 10 que estavam com ele. Sim. Mas Jesus Cristo não tem na igreja, no mundo, só o pastor presidente que ele confia. Tem que parar, meditar na palavra de Deus. Você não sabe o dia de oração, o momento de oração, de súplica que tem esse irmão e essa irmã. Você não está com essa irmã nas madrugadas. É porque você não dorme com essa irmã. Você não sabe o dia, que essa hora que essa irmã está em consagração, em favor da igreja, em favor do pastor. Você não conhece o coração dessa irmã. Você não conhece os feitos. Você não conhece as lutas, as tribulações que essa irmã enfrenta. As perseguições que Satanás levanta contra ela. É por amor a você, pastor. É por amor à igreja. Porque Deus, a mulher sabe que ela é barrada. Ela sabe que é menor. Ela sabe se falar como pastor, presidente. Ela pode receber um banco. Ela pode ser do altar, ser matada na rua, dentro da igreja. Porque a igreja, infelizmente, não conhece a Deus. Não conhece a vontade do Espírito Santo. Não conhece o amor de Deus. Não conhece como Deus conhece os seus membros. Conhece a palavra do pastor presidente. A palavra que eu pregar e o presidente falar que heresia é heresia para a igreja.
A palavra que uma irmã se levantar para transmitir que o Senhor revelou, em vez de ser uma visão, passa a ser uma visagem para a igreja. Se o pastor o disser, isso é visagens, barriga cheia. Deus fala comigo. Não, meus irmãos, não. Jesus Cristo podia ir falar com os discípulos, mas não, ele tem mulheres de confiança que estão aos pés dele. Às vezes, quando eu estou dormindo, quando você está dormindo, meu irmão, tem mulher que você não sabe onde ela está. Tem mulher que está em propósito de oração para Jesus Cristo salvar as almas. Quando você prega que 3, 4 ou 10 almas aceitam Jesus, você fala, Deus me usou poderosamente. Será que Jesus Cristo não queria que você falasse? Jesus abençoou a igreja com mais 3 ou 10 almas. Tem festa nos céus. As orações e a comunhão da igreja fez com que o Espírito Santo enviasse essas almas para fazer parte desse grupo. As minhas palavras não podem persuadir o homem ou a mulher. Eu tenho que parar e meditar. Aonde está a irmã agora? Aonde você esteve meia-noite ou 2 horas da madrugada, minha irmã? Qual é a situação que você estava? Como você se encontrava às 4 horas da manhã? Com a boca no pó? Às vezes está frio, com a coberta na cabeça, chorando pelas almas, por aqueles que estão enfermos, orando por mim enquanto eu estava dormindo, orando pelos pastores. E eu não sei, eu não durmo com você, não moro com você, você não é a minha esposa. Você é templo do Espírito Santo. Então Deus ouviu as suas orações. E pelo amor que Ele tem para com a minha alma, Ele disse para você, vai lá e fala com o pastor Antônio, com meu servo. Meu irmão, diz para ele levantar e sair do lugar que ele está e ir até tal lugar. Eu lá encontrarei com ele. Essa irmã vai levantar com medo do que vai ouvir de mim, porque ela sabe a minha fama. Mas por amor ao Senhor Jesus Cristo e obediência, ela vai. E às vezes presta mais continência a mim do que aquele que revelou a minha necessidade ou o meu pecado. Porque esse é santo. Ele te chamou você. Ele estava na madrugada, acordado com você e vendo o seu coração. Mas eu não estava. A palavra é dura. Eu posso te repreender ou te excluir do corpo de Cristo. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, que homem nenhum tem poder de amaldiçoar aquele que Deus em Cristo o abençoou. Você é abençoada de Deus por Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo. Por isso que te falo com muito amor, minhas irmãs. Cuide do seu corpo, cuide do seu rosto, dos seus olhos, dos seus cabelos, dos seus lábios, dos seus corações. Não abre a porta do seu coração para o inimigo. Não abre os seus lábios para falar algo que o inimigo venha tomar você como refém. Não levante os seus pés para ir ao lugar aonde o Espírito Santo não possa ir. Não abre os seus olhos para cobiçar aquilo que entristece o Espírito Santo. Não abre o seu coração
para ouvir e concordar com algumas fofocas, porque você é santa. Você é uma mulher de Deus. Não use pintura no seu corpo. Pergunta ao Senhor Jesus Cristo como Ele quer que você vive. Você tem intimidade com Jesus Cristo. Não é porque você não anda pintada, esmaltada, que você anda fedendo. Você toma banho, usa os seus sabonetes, seus cheiros, roupa lavada, passada. Você só não está rebocada. Você não precisa de retoque. Você foi feita templo e morada do Espírito Santo. Em ti tem ouro, pérola, tem poder, confiança, tem luz nos seus lábios, nos seus olhos. Dos seus lábios saem fábulas. Seus olhos têm luz para este mundo. No seu coração tem abrigo para os necessitados. No seu coração tem a vida de Cristo para dar àqueles que precisam. Quantos homens não têm se combinado no meio do deserto por causa da mulher? Porque a mulher busca na oração. Quantos esposos, quantos filhos que levantam a cabeça e falam, eu sou, eu faço, sem saber quanto ele custa para essa mulher que ora, que jejuma. Quantos pregadores que estão em pé pelo clamor dessas irmãs e ele trata elas como irmãs do coque. Irmãos, isso não é brincadeira. Não diminui uma mulher. A mulher é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é justo. Quantos homens que tem caindo do altar? Sabe por quê? Porque não obedece à voz do Espírito Santo. Não dá valor ao enviado de Jesus Cristo. Porque o homem, se Deus me mandar falar com o pastor, eu falo, eu sei que ele vai reunir a diretoria, os doutores que estão em volta dele, e vão me humilhar, vão me tocar aqui, eu passar vergonha dentro da igreja. Eu sou homem. O homem tem razão. A mulher tem obediência. Por isso que Deus ama a mulher. Por muito crente que seja o homem, ele não chega diante da mulher. Eu vou dizer para você, uma mulher sofre na igreja, leva pancada, e ela disse, não faço mais a obra de Deus. Deus não entrega mais mensagem, o recado, como Deus usa, como a pessoa fala. Se a pessoa é culta, é culta. Se ela é inculta na letra, Deus usa poderosamente com a maneira que ela fala, Deus a usa. Mas ela tem apanhado demais. A igreja desviou da presença, do temor de Jesus Cristo e agora tem coragem. Como no passado o povo de Israel prendia os profetas de Deus, quando Deus falava com eles, a igreja hoje prende os profetas e as profetisas de Deus. Os homens, por exemplo, acabaram de... Não tem mais homem profeta. Tem homens bajuladores. Mulheres, quantas se calaram. Mas Deus continua confiando na mulher. As revelações noturnas que Deus te concede, minha irmã, é para que você fale com Deus, que Ele vai te dizer o que, para quem é e por quê e para quando é essas revelações. Você é uma mulher muito importante para Deus. Você é a profetisa de Deus na casa do Senhor. Porém, minhas irmãs,
O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme do seu corpo. Ele tem ciúme do meu corpo. O Espírito Santo não divide o corpo de uma irmã com o mundo. Assim como o homem não divide a mulher dele com outro homem. O homem não aceita. Ele pode ser traído, mas não aceita o homem, o marido, a mulher trair ele com outro homem. O Espírito Santo pode ser traído por mim, mas ele não aceita que eu sirva a ele e ao mundo. Você, irmã, você pode não ter todos os dons celestes, porque Deus confia na mulher. Se você parar e meditar na sua importância para Deus, para a família, para a igreja, para este mundo, a importância da mulher é muito superior à do homem. Está entendendo? Se você parar e dizer assim, eu sou templo e morada do Espírito Santo, nos meus lábios não sairão mais palavra torpe. Os desejos da minha alma serão abafados. As minhas necessidades eu apresento a Jesus. E Ele vai falar, usar alguém que Ele confia para dizer para mim o que será a minha vida. Vai olhar para você e dizer, eu sou uma mulher, que Deus fez de mim uma casa. E uma casa que não mora um homem qualquer, mora o Espírito Santo. Eu sou uma mulher, mas Jesus Cristo fez a mim, na minha mente, que eu tenha a mente dele. Então você vai dizer, eu sou uma mulher, tenho a mente de Cristo Jesus. Nesse coração não tem paixão por homem, mas tem amor e é morada do Espírito Santo. Essas mãos têm o poder do Espírito Santo e a unção. Nesse cabelo tem a unção do óleo, por isso não posso passar chapinhas. Porque o fogo no óleo pega fogo. Meus olhos são luz, tem brilho, por isso não posso colocar sobrancelha passando rímel nos olhos. O meu rosto brilha, tem o brilho do Espírito Santo, por isso não posso colocar ruge, essas coisas. Os meus lábios saem palavras como fogo, palavra que destrói o pecado. Por isso não posso ter batons. As minhas mãos é para expulsar demônios, para curar os enfermos. Por isso não pode estar cheio de anéis, como uma rainha. Esse corpo representa o corpo de Cristo. Por isso eu não posso estar cheio de tatuagem, piercings, aliança ou anéis, coroa na cabeça, brincos, orelha furada, nariz furado. Esse corpo representa o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo não me vê como uma mulher, não vê você como uma mulher, não me vê como o templo do Espírito Santo. Como os anjos, ele vê no céu, ele vê você, irmã, e eu. Eu reconheço o poder de Deus na minha vida e na sua vida. Reconheço o amor de Deus para comigo e para com você. Deus confia tanto na mulher que não colocou outro ser para ajudar o homem.
Nem os anjos ele colocou para ajudar os homens. A Bíblia diz que a mulher foi feita ajudadora do homem. É você, a mulher. Quando eu ando de pé, é por causa das orações da minha esposa, as orações das minhas irmãs da igreja, essas mulheres de oração, aquelas irmãs que jejuam, que oram. Ouça lá, meus irmãos, ouça lá, Namasso de Cantas, que todas as igrejas voltassem para Cristo, para o Mestre, o Salvador da humanidade, e dizer para nós, se Jesus Cristo confiou a vida dos discípulos para essas mulheres, da qual foi expulso os demônios, de uma delas são 7, porque eu não confio a palavra que Deus deu a elas. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Você já pensou? Quando o anjo apareceu para Josué, ele perguntou para o anjo, puxando a espada: quem és tu? É do nós ou contra nós? Quando o anjo falou que veio da parte de Deus, ele curvou-se em reverência a um anjo. A mulher abraçou os pés de Jesus Cristo. O homem veio e disse: sim, Senhor, fala, tem misericórdia de mim. A mulher corre e abraça. Quando Jesus aparece para uma mulher, ela corre gostosamente, abraça os pés de Jesus Cristo. Ela está vindo de uma angústia, de uma tristeza, do medo, da perseguição, da calúnia, de um pecado. Mas quando Jesus aparece, ela corre e abraça os pés do Senhor Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo ama a mulher e o trabalho da mulher. Salve, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Adorar é Deus, é abraçar, é beijar, chorar, enxugar os pés, lavar os pés. Adorar é se derreter nos pés do Senhor. Isso que faz a mulher. Porque muitos homens não entendem essa mulher. A mulher é fraca, é pecadora. Não, a mulher é pouco incentivada. A mulher nasceu para obedecer. E Jesus Cristo diz para mim: ama essa mulher, valorize essa mulher. Ela é a razão pela qual a igreja está andando. Pastor, presidente, se o seu ministério está indo bem, é a sua esposa, as demais mulheres de oração, não aquelas que você escolhe com políticas, aquelas que Jesus Cristo escolhe. Tinha muitas mulheres, mas essas mulheres que Jesus Cristo escolheu eram mulheres com problemas. E procurou, e ele libertou. Tem uma delas que era até mulher de um procurador. Está entendendo? Alguém que procura Jesus. Aos seus pés pede, ele levanta. Dê ouvido. Aí ele disse para elas. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirija a Galileia e lá me verão. Não temas, mulheres, não temas o que o homem pode te fazer. Ide, avisa os meus irmãos, avisa os pastores, os obreiros, o homem, o jovem, que vai a Galileia, porque lá verás a Jesus Cristo.
Ele está lá esperando. Avisa este homem, esta mulher, que saia dessa mimice, saia desse pecado. Quantas mulheres que ela não foi chamada, não foi ungida pelo Senhor, foi preparada pelo homem para falar como homem. E a mulher, ela é para viver como mulher, aqui na terra, se humilhando aos pés de Jesus Cristo, sendo revestida do poder do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, você vê umas velhinhas na igreja e você às vezes não dá valor para elas, ou para um velhinho, e você tem parado. Para. Porque se imagina você daqui a 20 anos, você está velho. Você imagina esses jovens, as crianças de hoje, serão os pastores daqui a 20 anos. E você não tem ninguém para orar por você. Você não ora, você está pelas orações dessas mulheres, desses homens que Deus chamou para sustentar a igreja na oração. Mas daqui a 20 anos todos nós passamos. Quem você vai ter para orar por você? Para quem você vai orar daqui a 20 anos se você foi criado sem orar e continua sustentado pela oração do seu pai ou da sua mãe? Meu irmão, como você vai continuar amanhã quando se separar da sua companheira? Porque você está traindo, porque você está tratando ela mal, porque você está lançando ela fora por causa de mulheres que sabem falar mais, mulheres que a representam. Como estará você no final da sua vida? Essas mulheres oram por você, jejuam por você, carrega o fardo por você, ou está no salão de beleza? Você não pode mais orar. A sua companheira que jejuava, que orava, que pedia ao Senhor, você trocou, mandou ela embora e divorciou e casou com outra que parecia que está bem. Você, irmã que foi trocada, você, irmã que foi traída, lembra que Jesus Cristo não te trocou, Jesus Cristo não te traiu, Jesus Cristo não te humilhou. Quem te humilhou será humilhado. Você continua no lugar. Eu peço para as irmãs em nome do Senhor Jesus Cristo. O seu corpo é o templo e a morada do Espírito Santo. Vamos fazer falir a ideia que a arrumação das belezas da mulher é para Cristo. Para Cristo é um coração aquebrantado. Para Cristo é um coração amoroso. Minha irmã, se você ama a mim e a igreja e ao mundo, você renuncia à sua vida. Você renunciando à sua vida, você não tem desejo da vaidade. Você não quer se apresentar como principal das mulheres. Você quer se apresentar como o templo do Espírito Santo. Não tem mais. Ide, avisa, meus irmãos, que se dirija a Galiléia e lá me verão. Quem quiser ver Jesus tem que ir a Galiléia. Para ir a Galiléia tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo tem que estar aberto para obedecer à voz de uma mulher. Porque o Espírito Santo de Deus não é como nós. Ele usa quem lhe apraz. E ouça lá que todos os homens machões tornassem como uma mulher humilde e tivesse o Espírito Santo no coração, não matasse, não julgasse, não se aproveitasse, mas doesse a sua vida
para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração. Eu amo você, minha irmã, não temas. E indo elas, eis que alguns guardas fora diante delas e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Veja bem, falar com os principais sacerdotes foi alguém à frente, sabendo eles. Indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade. Quer dizer, onde estavam os discípulos, elas foram. E os sacerdotes principais foram alguns dos guardas, para dizer o que aconteceu. Jesus Cristo teve um terremoto e Jesus Cristo ressuscitou. E as mulheres agora voltaram-se alegre e foram ter com os discípulos. Meus amados, medite nesta palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, sejam santa. Minhas irmãs, vocês são mulheres de Deus. Minhas irmãs, os seus cabelos são lindos, seus lábios, os seus olhos, o seu corpo é o mais bonito da terra, porque o templo onde está o Espírito Santo é um templo mais majestoso e você é esse templo. Não precisa você ter vaidade nenhuma. Tudo que você tem que fazer, guarda esse corpo, seus lábios, seu coração. Você é a mulher mais linda do mundo, porque dentro de você tem o Espírito Santo. Você é a mulher mais sábia do mundo, porque a sua mente é a mente de Cristo. Você é a mulher mais amorosa do mundo, porque você tem o Espírito Santo, que é o amor de Deus no seu coração. Jesus que deu a vida para salvar a humanidade. Você, mulher, dá a sua vida, renuncia a sua vida, para que eu permaneça nos pés de Jesus. Eu agradeço a Deus por confiar a minha vida a você, mulher, a você, minha irmã, a você, minha amiga, minha companheira, minhas filhas. As mulheres são muito importantes na vida do homem. E para Deus, na eternidade, seríamos todos como os anjos, tanto homem como mulher. E se lá chegando eu glorifico o nome do Pai, porque Ele confiou a minha vida a mulheres de Deus para me orientar quando eu estava errado. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os pastores, obreiros, que Deus abençoe os jovens, adolescentes, Deus abençoe as irmãs, que Deus te abençoe, mulher, mulher de Deus, templo e morada do Espírito Santo. Você é a mulher mais importante da terra, é mais importante do que a rainha da Inglaterra. Você é mulher, do Espírito Santo de Deus morando no seu coração, tem a mente de Cristo, é a mulher mais sábia do mundo, é a mulher cristã. Que o seu corpo não é doado e não há vaidade, só há poder. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe as mulheres. Estarei orando pelas mulheres e pela igreja, para que Jesus Cristo nos abençoe e salve. Pai querido e amado, eu te agradeço por essa oportunidade. Abençoa essas irmãs na igreja, Pai. Abençoa as mulheres de oração, as mulheres que têm luta, têm dificuldade. Ó Deus, quantas mulheres que têm problemas, Senhor, com os esposos, com os filhos, é infeliz na vida sexual, matrimonial. Pai, o Senhor conhece o coração, conhece a angústia, a tristeza.
Pai, mas ela continua na tua presença, carregando o peso da família, da igreja nas costas. Ó Pai, eu te peço encarecidamente, abençoa essas mulheres, meu Pai. Abençoa essas mulheres, meu Pai querido. Não deixe que o inimigo, Senhor, derrube essa mulher. Por isso, Satanás luta, Senhor, contra essas mulheres de oração. Quantas mulheres de oração buscando a tua presença, que renuncia a sua vida por causa da igreja e da família, e Satanás tem derrubado no meio do caminho, porque o homem vive segundo a razão. Senhor Jesus, mas a mulher luta para defender a família, a igreja. Ó Pai querido, abençoa essa mulher. Tem misericórdia, Senhor, desse homem. Senhor, que não dá o crédito que essa mulher precisa. Pai querido, abraça essa mulher. Senhor, passa a mão, um bálsamo de Gileade no coração dessa mulher, na mente dessa mulher, no corpo dessa mulher. Cura as enfermidades dessa mulher, meu Pai, para que continue ajudando a igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade que tem me concedido, Senhor. Senhor, salva este mundo, salva os presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, federais, Senado, juiz, salva o adulto, a prostituta, o afeminado, ladrão, salteador, estuprador, macumbeiro e macumbado. Ó Senhor, salva o traficante, Senhor, salva o usuário de droga. Ó Deus querido, liberta aquele que está enfermo. Quantas mulheres que já pregou a tua palavra, meu Pai, e hoje estão sofrendo. Satanás luta contra a mulher, Senhor, em todas as áreas da vida. Pai, cobre com o sangue do Cordeiro. Salva, Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo as almas. E enche do poder do Espírito Santo essa mulher, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa a igreja, abençoa o pastor da igreja, abençoa a minha família, em o nome do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.